estar novamente na sua presença. Que vontade, Senhor, de caminhar novamente contigo, com essas canções tão lindas que nos trouxeram a tua lembrança, como se estivéssemos novamente à beira do lago te ouvindo, como se novamente te víssemos, Senhor, no alto dos montes, com aquela brisa suave que nos trazia a tua voz sublime. Ó Senhor Jesus, sê conosco, ampara o nosso expositor dessa noite, nos intua a todos e nos ajude para que as suas palavras e os teus ensinamentos possam fazer morada em nosso coração. Visite todos os lares que se conectam conosco nessa hora. Abençoe as águas de todos eles. Ampara os que sofrem nos leitos, os que estão sozinhos. E guarda-nos, Senhor, durante o nosso sono físico. Que o Senhor nos abençoe a noite de hoje. Em teu santo e amado nome, iniciamos mais uma reunião. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Nossa irmã Miriam, boa noite. Miriam, está ouvindo? A Miriam está sem som. Seu microfone deve estar desligado. Nós não estamos te ouvindo. Você está usando... Melhorou agora? Agora sai o som. Agora sim. Ai, desculpa, gente, é falta de habilidade mesmo. Posso começar nosso estudo? Por favor, que Jesus te abençoe o estudo. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, hoje, agora e sempre. É uma honra falar de nosso Senhor Jesus Cristo, mas, ao mesmo tempo, um grande compromisso moral e espiritual é falar de Jesus. O nosso tema hoje é Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o nosso tema tem propostas dentro do estudo. E a primeira proposta é que nós falássemos da genealogia de nosso Senhor Jesus. O que é a genealogia, né? É de onde veio a história dos seus antepassados. E Mateus, no Evangelho de Mateus, no primeiro capítulo, Mateus fala de toda a descendência de Jesus, né? Fala das suas gerações. Ele fala de 14 gerações, de mais 14 gerações, e 14 gerações que antecederam até a chegada de Jesus aqui na Terra. Qual que é a importância, né, de saber da origem da genealogia de Jesus, né? A importância é porque traz para nós a história, né, a tradição de geração em geração. E na época, os judeus passavam seus ensinamentos de boca em boca, né, de pessoa em pessoa. A gente sabe que poucas pessoas sabiam ler, poucas pessoas sabiam escrever, né, como hoje, né, com essa informática, com essa modernidade, que as notícias chegam a tempo e a hora. Então, eram passadas histórias das vidas dos antepassados de boca em boca, de pessoa para pessoa, né? E é um processo histórico para conduzir um vínculo, para poder fazer um vínculo com a primeira revelação, que é a revelação de Moisés. É importante a gente saber da genealogia de Jesus. Autores que comentam que não tem necessidade pela formação de Jesus e pela condição espiritual dele, mas pela história, né? Mateus, um judeu puro, né, convicto, viu a importância para que quando o Messias, propagando a chegada do Messias. Existem diversas profecias falando de Jesus, né, falando da chegada de Jesus, só para fortalecer um pouquinho mais esse assunto, porque nós não temos tempo de ficar falando de todas as gerações que antecederam Jesus. Mas é um estudo que a gente pode fazer em grupo, pode fazer em nossas casas, está no capítulo 1 de Mateus.
Tem uma profecia de Isaías, que Isaías fala como que vai ser a chegada de nosso Senhor Jesus. Isaías foi um profeta que antecedeu Jesus. Para mim, é o meu profeta predileto do Velho Testamento. Em torno de 740 anos antes de Jesus. E ele fala no capítulo 9, no versículo 5 ao 6, ele fala: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Ele recebeu o poder sobre seus ombros e lhe foi dado este nome: Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai para sempre, Príncipe da Paz. Para que se multiplique o poder, assegurando o estabelecimento de uma paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, firmando-o, consolidando-o sobre o direito e sobre a justiça, desde agora e para sempre. Esses títulos, né, que Isaías fala, são títulos comparáveis ao protocolo que era preparado para a coroação de um faraó. Então, era dessa forma que as pessoas expressavam, são nomes, são palavras fortes, né, chamando Jesus de Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai para sempre, né. A gente sabe que Jesus é Filho de Deus, mas era a forma, naquela época, que eles expressavam, né. E ele fala também, no capítulo 5, o descendente de Davi, de Isaías fala: um ramo sairá do tronco de Jessé, um rebento brotará de suas raízes, sobre ele repousará o espírito de Yahvé, espírito de sabedoria e de inteligência, espírito de conselho e de fortaleza, espírito de conhecimento e de temor de Yahvé. No temor de Yahvé estará a sua inspiração. Quando ele fala do tronco de Jessé, é porque Jessé era pai de Davi. Se a gente vê, assim, hoje, né, não 1900, nasceu em 1943, um autor do folclore mineiro, o Tavinho Moura, em que ele fala: de Jessé nasceu a vara, da vara nasceu a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Como que ele foi feliz na letra dessa música, que encanta, e que muitas das vezes a gente ouve e não faz essa ligação com a religiosidade, né? Com essa descendência de nosso Senhor Jesus Cristo. Só para finalizar, de Miqueias, que foi um dos 12 profetas menores, ele foi ele viveu na época de Isaías. Ele fala: e tu, Belém, Efrata pequena, entre os clãs de Judá, de ti sairá para mim aquele que governará Israel. Suas origens são de tempos antigos, de dias imemoráveis. Está no capítulo 5, versículo 1. Ele era contemporâneo de Isaías. Então, assim, só para a gente dar uma pincelada na genealogia de nosso Senhor Jesus Cristo, nas profecias que antecederam a vinda dele, tão esperado Messias. A gente sabe que existem povos, né, existem nações que ainda estão esperando o Messias. Mas nós, espíritas, nós sabemos que o Messias já veio, ele estava antes, já veio e continua conosco em nossos corações. E com o tema que é: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Para a gente ver quando foi que Jesus falou, quando Jesus falou, com quem ele falou essa frase tão forte, esses seus ensinamentos, né, tão profundo, né, essa fala de nosso Senhor Jesus: eu sou, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Foi na última ceia pascual, em que Jesus estava com os seus discípulos na Nazaré Antiga, atrás dos muros, né, porque tinha um muro, tinha quem morava dentro e quem morava fora. A história conta que ele estava na casa de Maria Marcos, a mãe de João Marcos, o evangelista, e os evangelistas citam que é um cenáculo onde aconteceu essa última ceia. E é nesse cenáculo, que é uma sala grande, no segundo andar, em que Jesus reúne com os 12 apóstolos. São momentos de despedidas, são momentos em que os apóstolos se sentem angustiados, em que Jesus conversa, passa seus últimos ensinamentos, se despede deles, porque foi na quinta-feira. Na sexta-feira, foi a sexta-feira da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele foi crucificado. Muito perto, mas a gente vê, quando a gente lê todo esse capítulo, está em João, no capítulo
no capítulo 14, e como que os discípulos se portaram diante de Jesus naqueles últimos momentos em que ele teria aquele contato necessário para finalizar o seu trabalho, entre aspas, né, o seu trabalho e prepará-los, né, para a morte que eles iriam presenciar, esse momento tão doloroso e tão sofrido que todos passariam, né? Mas a gente vê que os discípulos que já estavam com Jesus há mais de 3 anos, eles tinham muitas dúvidas, né? Foi nesse encontro que Jesus fala que Pedro o negaria 3 vezes. Foi nesse encontro em que Jesus fala que ele seria traído por um deles, né? Que um deles era uma pessoa próxima, né? E eles começaram a questionar quem seria o traidor. Houve um momento de desconfiança geral, mas Jesus é tão perfeito, tão maravilhoso, que ele não contou que era Judas. Ele deu mais uma oportunidade para Judas não fazer o que ele ia fazer, mas ele não expôs o Judas em momento nenhum. E quantas vezes que a gente sabe de algo, de alguma pessoa, e a gente, na nossa imprudência, na nossa ignorância, a gente faz comentários menos bons, desnecessários, que prejudica ainda mais a vida de uma pessoa. Isso é um exemplo de Jesus, de discrição, né? De amor, de perdão, de tolerância. É esse momento da ceia, quando ele não identifica qual é essa pessoa que o trairia, né? Que o beijaria, né? O ósculo, né? Que Judas dá em Jesus. Mas, citando a passagem do Evangelho, vou falar do quando Jesus fala quando ele vê que os apóstolos, os discípulos estavam muito angustiados, ele fala: não se turbe o vosso coração, tendes fé em Deus, tendes fé também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, vou-lo dissera, porque vou preparar-vos um lugar, e depois de ir e vos preparar um lugar, tornarei a vós e vos levarei comigo, para que vós estejais onde eu estou. Já sabeis onde vou e também conheceis o caminho. Aí Tomé pergunta, Jesus explicando tudo, mostrando o caminho para ele, né? O caminho, verdade, a vida. E Tomé ainda não tinha assimilado os ensinamentos do mestre. E Tomé pergunta, Senhor, não sabemos aonde vais, e como poderíamos saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. É um momento que Jesus fala de Deus, né? Fala da sua vida, da sua condição espiritual com tanta transparência, mas assim como nós até hoje, né? Não conseguimos, né? Vivenciar os ensinamentos do Mestre Jesus. Nos esforçamos, estamos aí nessa busca, mas nós ainda não conhecemos o caminho que Jesus fala aqui, né, que a gente vai falar falar um pouco mais do que é o caminho, o que é a vida, né? E vamos começar quando ele fala assim, eu sou, né? Quando Jesus fala, eu sou, o que ele quer dizer com isso, né? No Evangelho de João, Jesus fala, tem 7 vezes essa citação de João. Em outros momentos da vida, ele fala, eu sou. Quando Jesus fala, eu sou, é a expressão mais pura da lei do Senhor. É sua estabilidade eterna. É uma conquista de Jesus, né? Um espírito puro, governador da terra, mas que foi criado por Deus, assim como nós somos criados. Mas ele alcançou a plenitude, a estabilidade eterna. Quando a gente fala assim, parece que está tão longe, né, para a gente alcançar, mas também dá uma sensação de esperança, de alegria, né? De felicidade, de saber que Deus, nosso Pai, de infinita misericórdia, nos deu oportunidade e nos dará inúmeras oportunidades para que nós alcancemos a nossa perfeição relativa. É o nosso progresso que nós buscamos. E no livro dos Espíritos, quando na questão 625, os Espíritos
Kardec pergunta, qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta, menor resposta que tem do Livro dos Espíritos. E os Espíritos respondem Jesus. Mas ele tem uma nota abaixo do nome de Jesus, que fala, para o homem, Jesus constituiu o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Então, quando ele fala, é a expressão mais pura da lei do Senhor. Eu sou, porque Jesus cumpre as leis de Deus, as leis morais, as leis imutáveis. Jesus é o exemplo, né? Jesus personifica as leis de Deus nos seus atos, nas suas palavras, né? No seu amor. Nós não sabemos ainda dimensionar o tamanho do amor de nosso Senhor Jesus Cristo, devido à nossa pequenez ainda. Mas já alegra o nosso coração saber que existe um amor que supera todas as nossas imperfeições, né? Mas para que a gente alcance essa condição, nós temos que conhecer o caminho. Que caminho é esse, né? Como alcançar esse caminho, né? Como fazer essa caminhada com Jesus, né? O que nós temos que aprender? Como nós vamos conhecer esse caminho? Esse caminho que está no Evangelho. Está no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, na Boa Nova, está nas lições, na vivência de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas como que é esse caminho? É o caminho moral, que pregou e personificou, e seus exemplos. O objetivo do caminho é o progresso do espírito. Nós somos criados simples e ignorantes, fadados à perfeição. Nós somos espíritos que hoje, né, jornadeamos aqui a Terra, nós estamos na terra de provas e expiação, caminhando para a regeneração. Nós estamos na transição planetária. Então, a quem for muito dado, muito será pedido, né? E é uma oportunidade que a gente tem de cada dia mais praticar o bem, conhecer o amor de Jesus, vivenciar os seus ensinamentos, para que nós possamos retornar à Terra, né? Porque a gente sabe que nesse período de transição, muitos de nós, se nós não tivermos condições, nós não ficaremos aqui na Terra, até nós melhorarmos, né? Assim como outros espíritos vieram aqui para a Terra, na formação da Terra, no início, para nossa ajuda, né? Espíritos que tinham eles não eram espíritos perfeitos, mas tinham uma inteligência mais avançada para nos ajudar. Depois eles voltaram para os seus planos. Estou falando dos capelianos, dos nossos irmãos de capela, que vieram para a Terra, passaram por dificuldades morais para ajudar, né, no seu progresso, e voltaram, a maioria deles, né, a espiritualidade fala que os capelianos retornaram para a capela. E que a gente, sabendo disso, tendo conhecimento dessa vivência, o que nosso espírito pode passar, se nós não cumprirmos, nós não nos esforçarmos para vivenciar as leis de Deus, a gente tem que refletir, né? Como posso melhorar a minha vida, né? O que posso fazer para caminhar com Jesus no meu dia a dia? São passos fáceis? São passos difíceis? Eu consigo sozinha? Eu preciso buscar amigos físicos, amigos espirituais? É um questionamento que a gente tem que fazer. Eu tenho amigos? Eu tenho amigos? Eu tenho pessoas que me querem bem? Pessoas que velam por mim, que oram por mim, pessoas que me ouvem, pessoas que ficam perto de nós. Claro que nós temos os nossos amigos invisíveis, nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso mestre, o nosso amigo, nós temos o nosso espírito protetor, o nosso companheiro de todas as horas. Mas e aí? Será que nós granjeamos amigos aqui na Terra, como ensina o nosso querido Paulo de Tarso? Será que nós, no nosso dia a dia, nós temos alguém para caminhar
junto conosco, para nos ajudar, para nos levantar, para viver nos nossos momentos de felicidades também. Nós não temos amigos só para chorar no ombro deles. Nós temos que ter amigos para compartilhar também as nossas felicidades, as nossas alegrias, né? Os nossos progressos, mesmo os progressos materiais, porque a matéria ainda faz parte da nossa condição. Não pode estar acima dos nossos ideais espirituais, que infelizmente, na maioria das vezes, no nosso dia a dia, nós preterimos a matéria do que a nossa evolução e a nossa elevação espiritual. No livro Vinha de Luz, no capítulo 176, Emmanuel fala do caminho. E eu vou falar só na segunda parte, na segunda folha, para quem tem aquele livro, esse menorzinho aqui. E Emmanuel fala que a maioria dos estudantes do Evangelho parece esquecer que o Senhor se nos revelou como sendo o caminho. Chamando a gente de estudante, Emmanuel, e fala que parece que nós esquecemos que ele se revelou como sendo o caminho. Não se compreende a estrada sem proveito. Não adianta a gente falar que conhece Jesus, que conhece o Evangelho, que conhece o caminho, se nós não temos proveito nenhum desse conhecimento. Isso não modificou a nossa vida, não modificou os nossos ares, não trouxe benefício, não trouxe crescimento moral e espiritual para as nossas vidas e para as vidas das pessoas que estão em nosso entorno. Abraçar o cristianismo é avançar para a vida melhor. Aceitar a tutela de Jesus e marchar em companhia dele é aprender sempre e servir diariamente, com renovação incessante para o bem infinito. Então, servir a Jesus não é no domingo, quando a gente pode ir na fraternidade, esporadicamente, quando aparecer uma oportunidade, a gente acha que a oportunidade que tem que vir até nós para servir a Deus, é nós que criamos a oportunidade, sabendo da necessidade dos nossos irmãos, sejam necessidades materiais, sejam necessidades morais, nós temos que desenvolver a percepção pelo outro. Quantas vezes a gente está do lado de alguém que está em sofrimento, está passando por dores, e nós não percebemos. Ou moramos com ela debaixo do mesmo teto, que é muito mais triste, né? Ou trabalhamos com ela no nosso dia a dia, ou trabalhamos na fraternidade, e nós não percebemos o outro. Nós não temos essa perspicácia, essa sensibilidade para perceber que o outro está chorando sem a lágrima escorrer nos olhos. Mas a dor está ali, cravada no seu peito, e nós não percebemos, porque nós não olhamos para o outro, né? Nós estamos fora do caminho de Jesus, porque estando no caminho de Jesus, a gente percebe e a gente cria oportunidade para servir a Deus. E eu penso que a gente cresce na presença do outro. Se isolar, querer ter uma vida afastado de tudo e de todos, não é crescimento, é estagnação. Então, Emmanuel continua, porque o trabalho construtivo em todos os momentos da vida é a jornada sublime da alma, no rumo do conhecimento e da virtude, da experiência e da elevação. Zonas sem estradas que eles intensifiquem o serviço e o transporte são regiões de economia paralítica. Cristãos que não aproveitam o caminho do Senhor para alcançarem a legítima prosperidade espiritual são criaturas voluntariamente condenadas à estagnação. Emmanuel está falando da nossa condição, né? Nós somos espíritos que nós progredimos, mas nós podemos ficar estagnados, né? Nós não retrocedemos, mas nós podemos ficar parados. Existem as leis de Deus, o amor imensurável de Deus por todos nós, que nos conduz ao nosso aperfeiçoamento. Mas a gente tem que querer, né? A gente tem que ter vontade de mudar, vontade de crescer, né? Eu vejo hoje, né, nessa situação que não só o Brasil, mas todo o nosso planeta Terra atravessando por essa pandemia.
Essa pandemia é para a gente crescer, e não é pouco, não. A pandemia faz a gente perceber quão é importante a nossa vida espiritual. Porque a pandemia trouxe para todos nós, a morte para bem pertinho da gente. Porque de uma hora para outra a gente pode estar contaminado, de uma hora para outra a gente pode precisar de um leito de CTI, e olha que não está tendo leito de CTI, né? Nesses momentos, em muitos lugares. E a gente voltar para a parte espiritual muito mais rápido do que a gente imagina. E esse medo da morte é o quê? É falta de fé, é falta de uma fé construída, uma fé raciocinada, como ensina a doutrina espírita para nós. É nesse momento de fragilidade que a Terra passa, que ele precisa de nós, cristãos, nós que temos buscado um pouco do conhecimento do Evangelho através das nossas ações, através das nossas preces, através das nossas vibrações. Nós não podemos ir lá, ficar em contato físico, né, com as pessoas. Só se a gente trabalhar mesmo na área da saúde, que esse contato não tem como a gente dispensar. E não adianta também a gente querer ficar doente e afastar para fugir dessa oportunidade de vivenciar esse momento e de cuidar do nosso próximo. A não ser no caso que muitos profissionais da saúde também estão ficando infectados, né? Mas agora chegou a vacina com uma nova esperança para nós. Mas essa vacina imuniza a gente de uma doença física, né? Mas e o nosso amor? Será que o nosso amor ficou mais forte uns pelos outros? Nós estamos muito mais tempo em casa mesmo, na nossa casa física. A gente está vendo, a gente está ficando muito junto uns com os outros. A gente acorda, janta, almoça o tempo todo uns com os outros. É que a maioria de nós, eu espero, que não esteja saindo de casa, a não ser por uma necessidade, até mesmo pela preservação da nossa saúde. Este é o momento que nós estamos vivendo. Mas e aí, como que está a nossa fé? Ela está consolidada? Nós estamos no caminho do Evangelho? Nós estamos praticando tudo que a gente tem aprendido, com todas as oportunidades, sejam na vivência, seja através dos livros, seja através dos estudos, né? Então, e aí? Como que nós estamos? Nós estamos diante dessa vida, diante dessa mudança, né? E será que nós estamos entendendo o recado do alto para cada um de nós? Será que nós estamos agindo como cristãos? Eu vejo no meu dia a dia, porque eu trabalho na área da saúde, pessoas diante de um resultado positivo de um familiar, ficar tão assustado que chega a maltratar o familiar que está positivo para a Covid-19. E as pessoas sofrem mais ainda, né? Além de estar passando por esse medo, por essa doença, sintomas, sinais, ainda tem que conviver com o descaso de parentes próximos, né? Tem pessoa que quando conta que tem um parente dele contaminado, a pessoa afasta dela. Ela não está contando que ela está contaminada. Ela está contando que tem um parente dela. Então, assim, como que nós somos muito egoístas ainda, né? Nós somos muito orgulhosos, né? Nós discriminamos as pessoas que estão em sofrimento. Mas, continuando no caminho de nosso Senhor Jesus Cristo, tem uma parte do livro que chama A Cura Real. Ele é psicografado pelo Wellerson Santos e pelo Espírito Fritz, e que ele fala da cegueira, né? Da nossa cegueira espiritual, né? Como que nós vamos encontrar o caminho de nosso Senhor Jesus Cristo, conhecer, né, a prática, o amor, entender os ensinamentos de Jesus se nós estivermos cegos. Não é cegos fisicamente falando só, cegos espirituais, que quando a gente não consegue enxergar as oportunidades de crescimento que nos são oferecidas no nosso dia a dia. E ele fala, esse é um aviso para nós, e ele fala que enquanto o ser humano não descobre a sua natureza espiritual, ele permanece ignorante acerca de sua origem divina e de seu destino celestial, atribuindo tamanha importância às passageiras experiências na matéria que as elege como o que há de mais sagrado em sua vida. Aí está falando que a gente prefere eleger a matéria como sagrada do que cuidar da nossa
da nossa natureza espiritual. Ele fala, a pessoa existe então para comer, beber, reproduzir, acumular bens e, sobretudo, evitar a morte, tornando sua existência uma cruzada contra o envelhecimento, a fome, a sede, a solidão, criando para isso a sua zona de proteção, a zona de conforto, onde se queda em ociosidade e paralisia. Ali ele evita a todo custo os verdadeiros desafios, que são o perdão, o respeito, o trabalho, o aprendizado, a humildade, o diálogo, o amor e, sobretudo, a cura da própria cegueira. No dia a dia, vê-se envolvido nessa falta de visão a respeito do verdadeiro sentido da vida, o eterno aprendizado da fraternidade universal e a harmonização com as leis da vida, criadas com perfeição por Deus. O ser existe, mas não vive quando a gente fica dessa forma que ele relata. Por isso, vê-se obrigado a ser guiado por outros cegos que sofrem do mesmo problema, as escamas sobre a visão, né? A proposta do Evangelho é a proposta de cura, além dos olhos, escolher os melhores, e para a gente escolher os melhores caminhos. Essa é a proposta da Boa Nova. Mas se a gente não buscar, se a gente não beber dessa água viva de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos ficar, como descreveu o nosso irmão, né? Nós vamos ficar paralisados, né? Nós não vamos enxergar, né? Nós não vamos ter olhos de ver, como nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. E quando a gente lê esse texto, a gente pergunta, será que eu estou nessa condição? Né? Será que eu estou tornando a nossa existência uma cruzada contra o envelhecimento? A fome, a sede, a solidão, criando para isso a nossa zona de proteção, a zona de conforto, onde se queda em ociosidade e paralisia, né? Será que nós estamos vivendo uma paralisia moral, uma ociosidade sem sentido? Isso é para a gente refletir nos nossos caminhos, quais caminhos e quais direções que nós estamos tomando em nossas vidas, sendo que existe um verdadeiro caminho. E qual é esse caminho? É um caminho de felicidade, um caminho de infelicidade, é um caminho de paz, é um caminho de consciência tranquila, né? Onde está escritas as leis de Deus? Na nossa consciência. Mas a nossa falta de percepção, a nossa falta de harmonia com Deus, com o alto, com a espiritualidade superior, nos impede de ter uma consciência crítica, uma consciência baseada no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, onde a verdade, o amor, a humildade, a caridade, o perdão, a honestidade são mola mestre em todos os momentos da nossa vida. Mas a gente não pode desanimar, né? A gente tem que acreditar e se esforçar para melhorar cada dia um pouco mais. Além de Jesus ter falado que ele é o caminho, né? Jesus fala que ele é a verdade. O que é a verdade, né? Por que Jesus fala que ele é a verdade? E voltando no mesmo livro Vinha de Luz, no capítulo 175, que ele fala, a verdade, eu sou o caminho e a verdade. No final do capítulo, nos últimos 2 parágrafos, Emmanuel fala, diante de cada discípulo, no reino individual, Jesus é a verdade sublime e reveladora. Todo aquele que lhe descobre a luz bendita, absorve os raios celestes transformadores. Então, não tem como descobrir, não tem como conhecer a Jesus, né? Conhecer pouco Jesus, né? E não se transformar. Quando a gente não transforma e fica contido, não fica resolvido. E começa a observar a experiência sobre outros prismas, elege mais altos padrões de luta, descortina metas santificantes, identifica com horizontes mais largos. Olha que alegria é conhecer Jesus. O que ele nos traz de alegria? Ele elege mais altos padrões de luta,
mais força, mais coragem, mais determinação. Descortina metas santificantes e identifica-se com horizontes mais largos, né? O nosso horizonte se alarga, né? Nós dimensionamos a vida de uma outra forma. Nós sabemos que a nossa vida aqui na Terra é uma vida física, transitória, necessária para o nosso crescimento, para o nosso progresso. Mas a nossa verdadeira vida é a nossa vida espiritual, a nossa vida eterna, que precisa desse burilamento, precisa de passar como vamos dizer, por essas estações de vida. Precisamos de conviver e viver uns com os outros, né? Nós precisamos de resgatar os nossos débitos, porque nós ainda cometemos muitos erros aqui na Terra, né? Mas é através do Evangelho, é através do conhecimento da vida, né? Esse sentido de viver é que a nossa consciência se dilata e se aproxima do alto, e se aproxima de Deus. Emmanuel continua, o reino do próprio coração passa a gravitar ao redor do novo centro vital, glorioso e eterno. E à medida que se vai desvencilhando das atrações da mentira, cada discípulo do Senhor penetra mais intensivamente na órbita da verdade, que é a pura luz. Então, Emmanuel fala que a verdade é pura luz. Então, nós vamos desvencilhando da mentira, né? Da mentira, dos engotos, dos enganos. A gente vai descobrindo que ninguém faz mal para ninguém, faz mal para si mesmo, né? Que existe as leis de Deus, as leis de causa e efeito, as leis imutáveis, né? Que não se colhem uvas em espinheiros. Então, são ensinamentos profundos que Jesus traz para nós no nosso dia a dia e que muitas das vezes a gente não os pratica, né? Não os pratica, não os vivencia. Nós perdemos essa oportunidade de luz, né? De caminhar, né? De viver com mais plenitude, né? A verdade relativa, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade, ela é relativa ao nosso progresso. Quanto mais o espírito se eleva, tanto mais se rasgam à vista os véus da verdade. Quanto mais a gente busca a nossa elevação, através do nosso progresso, mais a nossa vista vai se ampliando, vai se dilatando, ela vai se abrindo, e não se fechando, né, para o rumo da terra, e sim para o alto, né, como um cone que se abre. É assim que é a verdade. Mas ainda muitas coisas a gente ainda não está preparado ainda. É isso que eu acredito que por vaidade, por orgulho, nós perdemos a oportunidade de conviver com as pessoas no nosso dia a dia, por achar que somos donos da verdade, por acharmos que temos um conhecimento, né? E a verdade combina com a humildade. Quantas vezes no nosso dia a dia nós lidamos com pessoas que têm opiniões diferentes das nossas, que têm vontades diferentes das nossas, mas nem por isso ela deixa de ser filha de Deus, como todos nós o somos. E nós, por ignorância, não entendemos, nós criticamos, nós condenamos, como se fôssemos melhores do que essas pessoas que nós criticamos, né? Porque tem um ditado que fala que quando Pedro fala de Paulo, Pedro diz mais de si do que de Paulo. Perdemos tempo com conversas inúteis, né? Com críticas desnecessárias. Hoje a pessoa escolheu um caminho menos bom, mas a escolha dela. Às vezes ela tem que passar por aquela experiência, vivenciar aquela dor para ela crescer. Mas isso não nos impede de ajudá-la. Não nos impede de socorrê-la dentro da necessidade dela, dentro do que ela aceitar também. Que nós não podemos ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada, que ela não quer a nossa presença, que ela não quer ficar, ela não quer receber. Tem pessoas que não querem receber nem algo material de outras pessoas, por orgulho, por vaidade, até mesmo pela forma com que a pessoa doa, né? Com que a pessoa vai ajudar o outro, ofende e humilha as pessoas, né?
Então, a gente vê que Jesus, o nosso mestre, traz lições de amor o tempo todo, né? Como eu falei, quando ele não critica Judas, né? Quando ele fala que Pedro ainda não estava preparado, quando Pedro o trairia lá na última ceia, quando ele percebe que Felipe, que os outros discípulos estavam extremamente seguros, depois de tanto tempo de convivência, depois de tantos momentos inesquecíveis, de participar de tantas curas que Jesus fez. Mas eu não estou falando da cura física. A cura física também está incluída, mas eu estou falando da cura moral, né? A gente pode se imaginar, se transportar para a época de Jesus e ver aquele momento em que a mulher estava sendo apedrejada, ia ser apedrejada, a mulher adúltera, e que Jesus não viola as leis de Deus, porque ele estava sendo julgado. Aquilo foi uma armadilha para Jesus, para ver o que ele faria naquele momento. E o que Jesus falou? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todos foram saindo, começando pelas pessoas mais velhas, que está o velho, nesse sentido, é velho de comprometimento, comprometido há muito mais tempo, né? Não estando no caminho reto ainda, né? E no final ficou quem? Jesus e a mulher. E Jesus fala que ninguém a condenou, né? Para que ela seguisse o seu caminho e não pecasse mais. Então, imagina a gente naquele momento ali, vivenciando esse exemplo de amor, de bondade, de autoridade moral que Jesus teve, sem se mostrar grande, sem querer aparecer, mas com amor. O que Jesus foi capaz de fazer? Mudou o código de ética da vida das pessoas. E essa é uma lição que a gente está sempre falando nela. E assim, só para poder falar um pouquinho mais desse momento, eu sugiro 2 leituras dos livros da Amélia Rodrigues, muito interessante, que dá continuidade. Nós espíritas temos essa oportunidade de ter conhecimento da continuidade das histórias do Evangelho, através de psicografias, né, de irmãos nossos que são reconhecidos, que trabalham na seara de Jesus, para trazer mais um pouco, para alargar, para trazer mais a verdade para nós. Nós sabemos que essa mulher adúltera era uma mulher casada, e por falta de atenção e carinho do marido dela, é que ela foi por esses caminhos menos bons. Então, no livro da Amélia Rodrigues, ela fala da continuidade da vida dessa mulher adúltera. Ela fala como que ela teve o contato e o retorno com o marido dela depois de passado de mais 10 anos. Ela encontrou com esse marido dela numa situação bem delicada. É pelos caminhos de Jesus. Quem tiver a oportunidade de ler, está no capítulo 15, chama Encontro de Reparação. E mais interessante, no outro livro psicografado pelo Divaldo da Amélia Rodrigues, é quando a Amélia encontra aquele homem que ela ficou junto com ele. Aquele homem que não foi apedrejado junto com ela, né? E aí, esse homem, não é ela que encontra com esse homem. Passado 10 anos, esse homem teve uma sífilis, fica doente e busca a casa do caminho. E quem o socorre é Pedro. E quando Pedro fala de Jesus, ele se converte. Ele se converte ao cristianismo. Então, a gente vê que a oportunidade da gente, que precisou de falar, de machucar aquela mulher, Jesus não a machucou. Jesus a tratou com tanto carinho que ela buscou os caminhos retos e trabalhou na seara de Jesus, né? Muitos falam que ela é Verônica, né? Aqui colocou a toalha no rosto de Jesus, porque ela virou a grande amiga de Jesus, né? E continuando, né, que nós já passamos pela verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, Flammarion fala para a gente, Fenelon, desculpa, no capítulo 1, que ele não vinha destruir a lei, nas instruções do Espírito da Era Nova, que um dia, no item 10 que ele fala, um dia Deus, na sua caridade inesgotável,
permitiu ao homem ver a verdade, dissipar as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Quer dizer, o Deus, na sua infinita misericórdia, permitiu, né, ao homem ver a verdade, dissipar as trevas. Esse dia foi a chegada de Jesus Cristo. Então, assim, como que, será que nós sentimos isso na nossa vida, na nossa vivência, nessa busca do Evangelho? A gente consegue perceber esse amor imensurável de Deus por todos nós, permitindo que Jesus, na falange crística, estivesse conosco, fosse o governador da terra, e se encarnasse no meio de nós, para nos ajudar. Isto que é amor, né, gente? Eu nem sei falar como que é esse amor, porque eu não o conheço ainda nessa dimensão, mas eu posso imaginar como que Jesus ama a gente, como que Jesus gosta da gente, como que Jesus é o nosso amigo, nosso verdadeiro amigo. Será que nós percebemos isso de Jesus? Jesus é o amigo que não deixa nenhum amigo no meio do caminho. Jesus abre as portas do seu coração para a gente. E é através da fé, é através da prática do bem, é que a gente vai sentindo cada vez mais a presença de Jesus na nossa vida. Não é nos isolando, né? Não é nos afastando da verdade, do caminho, né? E Jesus fala que ele é a vida, né? Ele não fala que ele é só o caminho, a verdade. Jesus é a vida que renova, né? É o renovar, né? É o renovar todo dia, né? A vida eterna. Quando Jesus passa, tem aquela passagem da transfiguração de Jesus no Monte Tabor, onde estava Pedro, João e Tiago. O que Jesus estava mostrando para os discípulos? O que eles não tinham visto ainda, né? A presença de Elias, de Moisés. Eu imagino, assim, que deve ser fantástico esse momento. A palavra que eu tenho para falar. Fantástico é a transfiguração naquele momento. Jesus falou que eles não comentassem o que eles tinham visto, mas eles viram. Jesus estava preparando os discípulos, os seus discípulos, que tinham condições de serem mais preparados, né? A gente sabe, por questão de mediunidade, de energia, aqueles discípulos puderam estar presentes, só os 3, que tinham condições de estar presentes na transfiguração. Mas qual que é o recado que ele estava deixando para eles? Aquilo e muito mais. Ele falou que o que ele fazia, que eles poderiam fazer muito mais. Aquilo é para mostrar para ele a vida eterna. A presença desses 2 profetas é mostrando também a conjugação do passado com o presente, né? Porque Jesus falou que ele não veio destruir a lei, ele veio fazê-lo cumprir, né? Valorizando a nossa formação, os nossos antepassados. O antepassado significa a nossa condição espiritual, a nossa infância, o nosso crescimento, mostrando o nosso progresso espiritual através da transfiguração. Mas será que a gente consegue perceber isso mesmo? Toda essa mensagem, toda essa luz, né? Toda essa vida que Jesus traz no seu Evangelho? Eu espero que a gente possa ter olhos de ver, né? Que a gente consiga perceber cada vez mais a presença de Jesus. O Emmanuel fala no livro O Consolador sobre o Evangelho. E ele fala na questão 282, que tem a pergunta: qual é a posição do Evangelho de Jesus na educação religiosa dos homens? Ele fala que o Evangelho é o edifício da redenção das almas. Como tal, deveria ser procurada a lição de Jesus, não mais para qualquer exposição teórica, mas visando cada discípulo ao aperfeiçoamento de si mesmo, desdobrando as edificações do Divino Mestre no terreno definitivo do Espírito. Então, o aprendizado do Evangelho, que Emmanuel fala aqui, é visando o aperfeiçoamento de si, da reforma íntima, de trabalhar esse homem velho que existe dentro de todos nós.
Este é o verdadeiro sentido, né? É a posição do Evangelho de Jesus na educação religiosa dos homens. Porque muitas pessoas, muitos de nós, às vezes ficam preocupados com a educação religiosa do outro. Nós temos que cuidar da nossa. Porque se a gente ficar melhor, o mundo vai ficar melhor. Eu sempre falo, quantos Gandhi teve na Terra? Né? Quantas Teresa de Calcutá, Madre Teresa de Calcutá? Quantas foram necessários, tanto Gandhi quanto muitos outros que já passaram aqui e fizeram trabalhos maravilhosos. Quantos? Estou falando de um. A mudança que o Gandhi fez na Índia, mas a mudança moral. A Madre Teresa, ela mexeu com corações endurecidos na prática da caridade, por ver Jesus em cada um daqueles irmãos dela, que ela socorria com amor, com caridade, com bondade, com força, porque a história de Madre Teresa de Calcutá é uma história de força, de determinação, de luta, de sofrimento, mas de coragem e de fé em Deus. Né? Isso são lições de imortalidade para todos nós. Será que nós percebemos isso no nosso dia a dia, né? Essa presença, essa luz, essa vida em nossas vidas, essa vida de amor inesgotável, que é o Evangelho de Jesus, que são suas lições imortais. Em Crônicas Além Túmulo, o Humberto de Campos, eu gosto muito do Humberto de Campos, eu gosto muito da forma como que ele transmite os seus conhecimentos, da forma que ele passa para nós as informações através das psicografias, né, do irmão X, mas aqui é Humberto de Campos, com o nome dele ainda, quando era Humberto, ele podia usar o nome dele, até que depois a gente sabe que é o irmão X, depois de uma guerra na justiça por direitos autorais dos familiares dele. Então, o Chico, ele continuou psicografando através de Chico, mas como o irmão X. Ele fala que a maior mensagem no mundo ainda é o Evangelho. Sem o amor de Jesus Cristo, todos os povos estão condenados a morrer, com todo o peso de suas conquistas e suas glórias, porque somente o amor pode salvar o mundo que se aniquila. Podereis todos vós descer à face escura e triste da terra, proclamando a vossa imortalidade. Porém, nada fareis de útil se não entregardes ao espírito humano essa chave maravilhosa para que se abram as portas imensas da paz no coração amargurado dos homens. Então, ele está falando que a maior mensagem no mundo ainda é o Evangelho. Não tem uma mensagem de tão grande teor e que pode promover tanta mudança igual ao Evangelho. Se não fosse o amor de Jesus Cristo por nós, os povos estão condenados a morrer. Com tudo que já teve, com as suas glórias, com tudo que as pessoas, o mundo já teve. Mas sem o amor de Jesus, não tem sentido. Quanto que a gente precisa dessa boa nova no nosso dia a dia. Tem um escritor, que é um russo, é o Tolstói, que ele fala que, no livro O Reino de Deus está em nós, ele fala, se o Evangelho de Jesus fosse plenamente aplicado pela humanidade, todas as formas de violência teriam desaparecido da Terra. E que não há outra solução para o ser humano que não se curvar diante desse código celeste. Olha como que importante essas escrituras, as pessoas escreverem, transmitir essas mensagens de força para a gente. Mas olha o que ele fala. Se ele fosse aplicado pela humanidade, não existiria mais violência na Terra. E quando a gente fala de violência, não é só a violência física que a gente está falando, né? Nós estamos falando de violência moral, que muitas pessoas machucam, perturbam e tiram a paz de pessoas, de famílias, sem encostar um dedo. Sem dar um tiro, sem ter violência física, mas de uma forma perniciosa, vai invadindo a vida da pessoa e vai destruindo lares, famílias, sociedade, sem estar relacionado com a morte física. Então, violência não é só aquilo que dói, que corrompe o nosso corpo físico, né?
mas é aquela violência que você faz com uma pessoa que ela pode até perder o sentido da vida. E nós vamos responder por isso, por essas nossas ações más, né? Por esse nosso comportamento totalmente avesso ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que ter muita atenção no nosso dia a dia, com o que a gente fala, como que a gente fala, o que a gente produz de bom, o que a gente produz para o universo, o que a gente deixa, qual que é nosso halo mental, aonde nós passamos, aonde nós estivemos hoje durante o dia, o que nós deixamos lá de bom. Será que nós deixamos algo de bom no nosso dia? Hoje estou falando só de hoje. A cada dia basta o seu mal. Será que nós espalhamos esperança? Será que nós conseguimos espalhar alegria, fé, saúde? Será que nós deixamos algo de positivo na vida de alguém com a nossa presença, com as nossas decisões, com os nossos atos, com a nossa vivência, com o nosso jeito de tratar o outro? É uma reflexão para essa noite, né? Que caminho que eu tenho na minha vida hoje durante o meu dia? Miriam. Oi. Eu posso fazer uma colocação? Pode, Cristina, e deve. Olha só, tudo isso que coisa mais maravilhosa, bebi aqui do seu e nessa proposta que você inaugurou a gente hoje tão bem, no pensamento, quando Mateus faz essa genealogia de Jesus, né, qual que era o objetivo dele nessa hora? Nós sabemos que os judeus, os hebreus eram muito orgulhosos, como nós ainda somos, não é? Então, Mateus estava mostrando para eles, estava provando que, de acordo com as Escrituras, com tudo que foi prometido, que Jesus era o Salvador enviado, porque eles estavam esperando um homem poderoso materialmente, com poder humano, né? Vamos dizer assim, à frente de exércitos, à frente do poder romano. E aí, eu queria que você comentasse o seguinte: será que a gente mudou? Ou será que a gente ainda está que nem eles, esperando o mesmo Jesus, nesse Jesus com os poderes humanos? O que você acha? Cristina, infelizmente, é triste a gente falar, né? Mas tem muita gente que espera um Jesus material, né? Um Jesus que vai satisfazer as nossas vontades materiais, né? Que vai trazer para nós benefícios. Eu não consigo imaginar um sentido na vida se outras pessoas estão sofrendo. Tem pessoas que nem percebem que ao seu lado existem pessoas que estão sofrendo. Não é longe, não, é dentro de casa. Tem gente que não vai para casa para não ter contato com o sofrimento dos seus familiares. Tem gente que deixa, gente, a gente que trabalha todo dia, no dia a dia, com as pessoas, com a dor, com o sofrimento, é onde as pessoas se expõem mais. Tem gente que deixa um parente dele conosco, uma mãe, um pai, não quer nem saber. E nós cuidamos, eu cuido como se fosse meu pai e minha mãe. E depois, quando a gente quer devolver a pessoa para casa, quer ter condições de voltar, o parente não quer buscar. Aí eu te pergunto, Cristina, será que estão esperando qual Jesus? Se esse Jesus já veio e trouxe tanta mensagem de amor, tanta mensagem de perdão, tanta mensagem de esperança para nós, se nós não cuidamos nem dos nossos entes queridos bem pertinho da gente. Eu falo que Jesus tem muito trabalho, mas é muito trabalho, porque nós somos muito difíceis. Nós somos seres, assim, muito ignorantes ainda. Nós somos quase simples ignorantes. Muito ainda, né? Muito infantis, estamos engatinhando ainda. Mas eu tenho esperança. Eu tenho esperança que nós vamos alcançar essa plenitude com Jesus. Eu acredito nisso. O nosso tempo está finalizando. Eu vou ler um poema rapidinho, que é Cartas do Evangelho e outros poemas desse livro, chama Pátria do Futuro, Cristina. Esse aí é um poema para a gente terminar os nossos estudos dessa noite maravilhosa. Tempo virá neste mundo em que todas as nações serão famílias unidas no templo dos corações. Quando o homem se afastar do negro dragão da guerra,
cujo hálito emprestado infesta os ares da terra. Neste dia da vitória dos pensamentos cristãos, os homens hão de se amar, com o sentimento de irmãos. Haverá então no globo uma só pátria, a da luz, uma bandeira, a da paz, e um só pastor, que é Jesus. Cassimiro Cunha. Este é o poema que eu escolhi, porque Cassimiro Cunha também, eu gosto de todos, né? Cassimiro Cunha é muito querido por todos nós. O nosso tempo de 1 hora está se acabando. Eu agradeço a todos vocês pela presença, pelo carinho, agradeço a intercessão da Cristina para fazer essas reflexões sobre como que nós estamos lidando no nosso dia com esse Jesus que a gente tem buscado tanto. Que Maria Santíssima, nossa doce mãe, nossa doce luz, cubra todos nós com seu manto sagrado, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, que nós sabemos que Maria tem por todos nós que jornadeamos a terra e em outros planos também. Que assim seja. Muito obrigado a todos vocês. Boa noite de luz, de paz e de harmonia. Nós agradecemos, Miriam, a sua participação, que Jesus te abençoe sempre, sempre te ilumine, para que você continue sempre nos prestigiando com seus conhecimentos, com as suas orientações. Agradecemos muito a você, que Jesus te abençoe sempre. Agradecemos ao irmão Miramês e toda a equipe do plano espiritual, da equipe do Miramês, que nos apoia, que nos dá sustentação, e agradecemos a presença de todos que aí estão assistindo a esse estudo, que Jesus possa abençoar o coração de cada um. Muito obrigado. Cristina, quer falar alguma coisa? Não, né? Vamos só elevar um Pai Nosso aí, pode ser? Pode. Então, o senhor traz ele para a gente. Senhor Jesus, agradecemos a oportunidade do aprendizado, agradecemos a oportunidade desse estudo, agradecemos ao irmão Miramês e toda a equipe que nos dá sustentação. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas tentações, e livra-nos de todo mal. Que assim seja. Wagner, quer falar alguma coisa? Não, a palestra foi muito boa, né? Realmente nós pudemos absorver muitos ensinamentos trazidos aí pela Miriam, e nós aguardamos vocês na próxima segunda-feira. Gente, a todos que nos têm aí, a gente queria dizer que tudo isso é possível graças aos esforços de uma grande equipe que está aí apostos todos os dias, para que esse trabalho aí, através da internet, chegue até vocês. Então, que Deus abençoe esses trabalhadores anônimos, né? E não precisam ter os seus nomes citados, mas que estão lá com o nome no livro de Deus, né? Deus abençoe a nossa irmã Miriam pelo lindo estudo que trouxe para a gente essa noite. Obrigada, viu? Boa noite, gente. Boa noite. Posso fazer uma música de encerramento? Pode fazer a música de encerramento e cortar a gravação. Ó meu Jesus, tu és bom pra mim, seus exemplos de amor falam alto, enfim. Faz-me abrir o coração, caminhar junto a ti é uma bênção. Mestre incansável da temperança, infalível exemplo de amor e esperança, nos traz a luz do mais alto ser, junto a ti eu vou renascer. Ó
Ó Jesus, Mestre amado, deu exemplo em sua cruz. És caminho, verdade e vida, nos traz a rota do bem e da lida. Senhor, ensina-me conhecer, me ensina como vencer. Mestre incansável da temperança, infalível exemplo de amor e esperança, nos traz a luz do mais alto ser. Junto a ti eu vou renascer. Ó Jesus, Mestre amado, deu exemplo em sua cruz. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Amém. Boa noite. Sim? Não esquece da gravação. Ok. Você desativar.